Bem-vindo ao nosso canal Refúgio Teológico. Hoje eu trago para vocês esse vídeo fazer uma resposta sobre um tema: existe confusão no cristianismo? Não vou passar todo o vídeo, né? Mas só alguns minutos, onde você vai ver a profunda incoerência e a ausência do verdadeiro evangelho. Infelizmente, são centenas e centenas de pessoas que ouvem essa heresia junto com meias verdades, certo? Existem grandes problemas com esse discurso e, infelizmente, isso tem conquistado o coração de muitas pessoas. Estamos refutando o argumento, certo? E vamos utilizar nada mais nada menos do que a palavra de Deus, algo que esses falsos profetas de fato não querem ouvir. Vou passar aqui o vídeo, dele a pausa e vou aqui citar os versículos bíblicos que vai refutar esse trecho aqui do vídeo, tá bom? Rapidamente aqui. De que maneira as diferentes interpretações da Bíblia contribuem para a confusão dentro do cristianismo? Absoluta, porque o problema é a interpretação. Exatamente. E a interpretação é cada cabeça uma sentença. É por isso que eu criei uma coisa, que os religiosos ficam com ódio. Porque como eu creio que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, especialmente o Velho Testamento, mas não é a palavra de Deus, eu estou falando palavra de Deus aqui, conversando contigo, você está falando palavra de Deus para mim toda vez que você diz uma verdade. Toda verdade é palavra de Deus. Toda luz é luz divina. Como diz o apóstolo Tiago, em nome de Jesus, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode haver nem mudança nem sombra de variação. Então venha pela cabeça de Marx, venha pela cabeça de Einstein. A tabela periódica original foi recebida em sonho. O cara acordou com a tabela periódica na cabeça dele. Nós somos muito mais invadidos por percepções inspiradas do que a gente imagina. A Terra inteira. Tem coisas magníficas no planeta que até o dia de hoje, com toda a nossa tecnologia, a gente não consegue saber como os caras conseguiram fazer. Então, o problema da Bíblia, número 1, é que o pessoal não a lê. Os pastores não a conhecem. Os teólogos leem a Bíblia a partir da catequese religiosa que eles receberam. Portanto, eles já leem um texto condicionado. Totalmente condicionado. E aí tem outra coisa. Como eles também declaram que a Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa, e ela foi escrita num período de 1500 anos por autores diferentes, em períodos diferentes, em gerações diferentes, em contextos diferentes, ela é inconciliável nas coisas que diz dentro dela própria. Ou seja, um Deus que sofria de uma esquizofrenia para aquilo é a palavra de Deus, você tem que dormir com esse barulho, com essa loucura, com essa esquizofrenia, com essa bipolaridade, ou com essa angústia, ou com esse desespero, ou com essa raiva de não entender aquilo ali. É até aí, tá bom? Então ele fez uma salada mista, né? Mas vamos responder aqui. Veja só. Se você acompanha o canal, já deve estar amadurecido com os assuntos e temas que a gente traz aqui. Mas se você for novo, talvez você não vai entender muito bem. Mas com o passar do tempo, você vai ter um entendimento melhor. Bem, infelizmente, o que esse falso pastor pretende nesse vídeo é anunciar um outro evangelho. Depois no vídeo aí, ele vai falar sobre o livro de Enoque, falar que pessoas que não estudam a Bíblia são mais cristãs, entre aspas, do que certos cristãos, os problemas da religião em si, e ele vai confundir mais e mais as pessoas, levando uma falsa sabedoria. Então, o que ele pretende nesse vídeo é desfazer do que as escrituras ensinam, em detrimento a experiências ruins ou experiências boas. Ou seja, ele está dizendo, né, também utilizando meias verdades, né, que é necessário a gente não crer na Bíblia como palavra de Deus, de capa a capa. Porque se eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa, como ele deixou óbvio aí, essas pessoas, não é, no máximo, segundo ele, são pessoas que crê num Deus de esquizofrenia múltipla e temos que dormir com essa loucura, com essa bipolaridade, com essa angústia, com esse desespero e com essa raiva de não entender. Então, temos duas coisas aqui. A heresia que ele está dizendo e a pessoa que não consegue
entender a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Vamos supor assim, uma pessoa não estuda a Bíblia, enfim, e não consegue entender, né? O que acontece com essa pessoa? Realmente, existe uma perturbação. Então, Carl Fábio estudou a Bíblia, realmente estudou, certo? E muitos como ele estudaram a Bíblia, mas para fazer uma releitura, uma revisão. Tanto que ele fala de Marx, é interessante citar aqui também, porque dentro do marxismo existe uma turma, né, que vai fazer a releitura, né, uma desconstrução do texto. Então, ele está utilizando a desconstrução do texto marxista, né, para desfazer das escrituras. Ou seja, por não entender a escritura, de fato, Carl Fábio está dizendo que ele não entende a escritura, né, e isso não causa nas pessoas esses adjetivos. Na verdade, as pessoas, assim como o Caio Fábio, que não entende a escritura, acaba criando um Deus esquizofrênico, múltiplo, não consegue dormir, né, por essa loucura que ele próprio está criando. Criou também dentro de si mesmo uma bipolaridade, criou angústia, é nítido essa situação que ele transparece, traz um desespero e, acima de tudo, uma raiva de não entender a Bíblia de capa a capa. Caio Fábio está provando aqui que ele não entende a Bíblia de capa a capa. Ele estava tentando convencer centenas de pessoas aí, né, de que quem crê na Bíblia é uma pessoa que vai ficar com raiva porque não vai entender. Mas é o contrário, Caio Fábio. As pessoas, assim como você, que aceitou uma falsa interpretação, né, já que você estava tentando responder aí uma pergunta, as falsas interpretações que as seitas fazem, né, e se auto-intitulam cristã, elas acabam confundindo as pessoas, assim como você. No cristianismo não existe confusão, certo? Então, as pessoas idênticas a esse indivíduo, né, que adquiriu e aceitou essa interpretação, eles começam a não entender a escritura e vão para onde? No livro de Enoque, readaptação de textos bíblicos, né, relativismo cultural. E a tendência dessas pessoas com essa falsa hermenêutica é justamente isso. Não em nós, que acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Melhor dizendo, não é de capa a capa, é de Gênesis a Apocalipse. E essas pessoas que não entendem, que não crêem na Bíblia como palavra de Deus, elas constroem para si mesmas um Deus esquizofrênico, não conseguem dormir, né? Conseguem criar um estado de loucura, bipolaridade, angústia, desespero, raiva. Essas são as pessoas que aceitam a teologia da libertação, o marxismo, o esquerdismo, o comunismo, o fascismo, e assim por diante. Então, os argumentos que ele está utilizando advêm de uma falsa hermenêutica, de uma falsa teologia, não é? E também de uma linguagem psicologicamente demoníaca, que serve para envenenar as pessoas, não é? Então, ao contrário do argumento que ele pretendeu construir, esse argumento que ele mesmo faz é um argumento condicionado. E quem não crê que a Bíblia é a palavra de Deus está profundamente perturbado, assim como o Caio Fábio, profundamente perturbado, não é? Com suas falácias. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe, se inscreva, deixa seu comentário para saber seu comentário, a sua opinião, né? Nos ajuda aqui no canal a crescer, certo? Para a gente poder aí trazer mais defesa da fé, né? Mais apologética. Eu quero citar aqui alguns textos bíblicos, né, que se encontram em Lucas, capítulo 24, verso 27, 44 e 45, que diz assim, vejamos o seguinte: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expôs o que, ao seu respeito, constava em toda a Escritura. Verso 44. A seguir, Jesus lhe disse: são estas palavras que eu vos farei.
ainda estando convosco, importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Também 45. Então, lhes abriu o entendimento para compreendesse a Escritura. Esse texto, tá? Eu encerro esse vídeo. Poderia citar outros versículos, mas esse texto refuta todo o vídeo de Karl Fábio. Por quê? O verdadeiro cristianismo não é confusão. O verdadeiro cristianismo ele começa justamente com essa hermenêutica, essa base hermenêutica, essa base histórica do Antigo Testamento e com o Novo Testamento. Né? Vou repetir. Começando por Moisés, isto é, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio e assim por diante. Discorrendo por todos os profetas maiores e profetas menores, incluindo os salmos de Davi, enfim, expunhas a seu respeito, constavam em todas as escrituras, não o livro de Enoque, né? Os falsos evangelhos que ele está anunciando aí. E o verso 44, Jesus disse: são essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Olha aí. Então, isso abriu o entendimento, ou seja, a pessoa que aceitou Jesus, nasceu de novo, estuda a palavra de Deus, o Espírito Santo, Jesus Cristo, o Pai, abre o nosso entendimento para entender a palavra de Deus. Agora, se você não entende a palavra de Deus, por aceitar a teologia liberal, o esquerdismo, o comunismo, né, e as outras falsas teologias e as outras falsas doutrinas, a explicação é o que está no livro de, se eu não me engano, que é João, capítulo 12. Deixa eu abrir aqui. 12, 36 e 40. A pessoa que não entende a palavra de Deus, certo? Como Karl Fábio, o que é isso? Como responder essa pergunta? Porque uma pessoa que estuda a Bíblia não entende. Cada caso é um caso, mas dentro dessa nossa resposta, citamos aqui João 12, 36 a 40. Disse essas coisas e reter na sua presença, não creram nele. Era a nossa pregação. E aqui foi revelado o braço do Senhor. Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureciram-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e não entendam com o coração e se convertam, e sejam por mim curados. Também cita aqui 2 Coríntios 4, para concluir aqui o raciocínio. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Dos incrédulos, ou seja, o Deus desse mundo, o inimigo, os demônios, os anjos, cegou o entendimento dessas pessoas que querem reinterpretar a Bíblia, desses falsos pastores, certo? Cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandece a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, ou seja, não é texto condicionado, certo? Os pastores que, de fato, são instrumento de Deus, com essa palavra, né? Enfim, toda essa seita heresias que a gente sabe aqui, certo? Então, essa é a causa porque as pessoas rejeitam o verdadeiro evangelho. Então, usando as pessoas que não aceitam a palavra de Deus para as suas vidas, para a sociedade e para a ciência. Certo? Então, que vocês possam aí nos ajudar. Compartilhe. Então, até o próximo vídeo. Então, Deus abençoe a cada um de nós.